Fala, nerd, beleza? Olha só, agora a gente vai falar das relações métricas em outros triângulos que não necessariamente são triângulos retângulos, tá? Você já estudou aí as relações métricas e trigonométricas para um triângulo retângulo, para um triângulo que tinha um ângulo de 90 graus, e agora a gente vai tratar aí de relações que servem para qualquer triângulo, tá? E não necessariamente um triângulo retângulo. Bom, a primeira delas é o Teorema dos Senos, ou também conhecido como Lei dos Senos, tá? E essa lei basicamente vai anunciar o seguinte: imagine você que eu tenha um triângulo, novamente, qualquer, com os ângulos A, B e C. Então, vou traçar aqui os nossos ângulos, tá? A, B e C, que a princípio não tem nenhum valor especial, beleza? Bom, se você olhar para esses ângulos, eles são ângulos que, por sua vez, são opostos aos lados. Então, eu acho interessante nesse momento que a gente denome os lados opostos a esses ângulos. Então, o lado oposto ao ângulo A eu vou chamar de Azinho, o lado oposto ao ângulo B eu vou chamar de Bzinho, e o lado oposto ao ângulo C eu vou chamar de Czinho. Bom, esses três lados compõem o nosso triângulo, beleza? Beleza. O que a lei dos senos ela fala? Ela fala o seguinte: a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto é sempre constante. Por exemplo, se eu pegar o meu A e dividir pelo seno do ângulo oposto, no caso, seno de A, isso aqui vai ser igual à razão entre o meu B e o seno do ângulo oposto, no caso, seno de B. Isso, por sua vez, vai ser igual ao C sobre o seno de C. Ou seja, o enunciado desse teorema basicamente diz que a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto a ele é sempre constante, é sempre igual a um valor específico, tá? Reparem que eu fiz esse triângulo, né, com uma circunferência ou circunscrevendo. Ou seja, esse triângulo está inscrito na nossa circunferência. E eu não fiz isso à toa não, tá? Eu fiz isso por uma razão. Que razão é essa? Se você pegar a circunferência, a gente pode traçar o raio dela, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou traçar o raio dela. E quando você traçar o raio dela, você vai ver o seguinte. E olha só que interessante isso. Quando eu traçar o raio dela, a gente vai ver, né, que esse raio, ó, vou chamar isso aqui de R, R de raio, ele também tem uma relação com essa constante aí, tá? Que é a razão entre o lado e o seno do ângulo oposto. Ou seja, essa razão é sempre igual a 2 vezes esse raio, tá? Então, a lei dos senos, ela também fala que a razão entre um lado e o seno do ângulo oposto é sempre igual a 2 vezes o raio da circunferência que o circunscreve, tá? Esse é um detalhe do teorema que muitas vezes as pessoas deixam passar batido. Isso geralmente são os problemas que costumam dar mais dor de cabeça. Quando ele pede o raio da circunferência circunscrita, né? As pessoas não lembram dessa parte aqui do teorema, tá? E aí, só para lembrar, esse cara aqui, né, é o nosso raio da circunferência circunscrita. Bom, dito isso, né, enunciado esse teorema, que está aí, que vai resolver muitos problemas para a gente pode demonstrá-lo, tá? Eu acho interessante que você veja essa demonstração. É claro que muito provavelmente você não será cobrado em realizar ela, mas é interessante que você veja de onde vem essa relação que é a lei dos senos. Bom, basicamente eu vou fazer o seguinte: eu vou traçar o diâmetro desse cara aqui, tá? Vou traçar um diâmetro e veja, vou traçar um diâmetro qualquer. Deixa eu só apagar esse raio aqui, que eu vou refazer a ideia. Lembra que o diâmetro ele tem que passar por onde? Ele tem que passar pelo centro, tá? Bom, então, dado que o diâmetro aqui está no centro da circunferência, eu vou traçá-lo. Beleza. Quando eu traçar esse diâmetro, eu quero que você repare o seguinte. Isso aqui a gente sabe que é diâmetro. Isso é diâmetro, isso aqui é 2R. Beleza. O interessante é que esse diâmetro que eu acabei de traçar, que é 2R, eu posso ligar essa reta que eu tracei, diâmetro, com o ponto B. E olha só o que vai acontecer quando eu faço quando eu ligo esse ponto com o ponto B. Eu vou formar aqui um triângulozinho. Um dos lados é o nosso CB e os outros dois lados estão em verde. Não sei se você consegue reparar. Beleza. Qual é a relação que esse triângulo que eu acabei de desenhar tem com o nosso triângulo original aqui, que eu tinha traçado inicialmente para você? Algumas coisas. Primeira coisa é esse ângulo aqui.
Esse ângulo aqui, que eu vou pintar de verde para você, ele não tem uma medida qualquer, tá? Esse ângulo aqui, ele tem uma medida que é igual a esse ângulo aqui. Então, se a gente chamou esse ângulo aqui de ângulo A, esse ângulo aqui também vai ser um ângulo A. Eu vou chamar de A', só porque o ponto é diferente. Mas esses ângulos terão a mesma medida. Por quê, Felipe? Esse ângulo é um ângulo inscrito que projeta um arco cujo comprimento é o dobro do ângulo. Veja, esse ângulo inscrito também projeta o mesmo arco. Logo, ele vai ter o mesmo comprimento, tudo bem? Beleza. Uma vez que nós concordamos que esses ângulos têm o mesmo comprimento, porque eles projetam o mesmo arco, eu só preciso te mostrar mais uma coisa, que é a seguinte. Esse ângulo aqui agora que eu fiz, ele é um ângulo reto. Por quê, Felipe? Porque ele projeta um arco que mede 180 graus. Então, esse ângulo inscrito aqui, ele é um ângulo reto. Bom, se esse ângulo é um ângulo reto, a gente pode desenvolver aqui o seno do ângulo A', tá? Que é a mesma coisa que o seno do ângulo A, porque A e A são iguais do ponto de vista angular. Então, a gente vai falar o seguinte, ó. O seno de A é igual o quê, galera? É igual cateto oposto, no caso Azinho, sobre hipotenusa, que no caso aqui é o diâmetro, 2R. Veja, isso aqui para o triângulo A'BC, tudo bem? Bom, trocando aqui, né, os meios dessa proporção, a gente vai concluir que o A sobre o seno de A é igual a 2 vezes o raio. Ah, Felipe, mas isso não é todo o teorema. Sim, não é de fato. Mas, analogamente, se você traçar, né, um diâmetro e construir um triângulo, né, ao invés de ligar ao BC, ligar ao A, você vai ter que esse ângulo é igual a esse ângulo, e aí você vai demonstrar a mesma relação para B sobre seno de B. E, analogamente, você pode fazer também para o terceiro lado, demonstrando que o C sobre seno de C também é 2R. Logo, se você demonstra que todos eles são iguais a 2R, a gente consegue concluir a nossa demonstração. E concluindo a nossa demonstração, a gente pode aplicar esse teorema com tranquilidade para qualquer caso, em qualquer triângulo, seja ele obtusângulo, né, ou acutângulo, a ideia é de que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, é igual a 2R. Então, em geral, quando ele te dá dois ângulos em um lado e pede um segundo lado, a gente vai usar a lei dos senos. Ou quando ele te dá dois lados em um ângulo e pede o segundo ângulo, a gente também vai usar a lei dos senos, beleza? Galera, espero ter ajudado vocês e bons estudos.